Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra de Deus está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44 a 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a palavra de Deus ela vem nos ensinar a importância da evangelização, a importância de pregar a palavra de Deus. Aqui na palavra vem dizer uma coisa muito linda, como diz o Frei Gilson, que quando Paulo e Barnabé chegaram para pregar a palavra do Senhor, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, né? Aquela palavra que era transmitida por Paulo e Barnabé. E quantas pessoas, com certeza, ali naquele meio se converteram. Mas também na palavra vem nos dizer que alguns não gostaram, né? Como os judeus, né? Quando ele viram aquela multidão rodeando Paulo e Barnabé, eles se encheram de inveja. E quantas vezes, né, a inveja ela causa mal, né? As pessoas que levam a palavra de Deus. Quantas pessoas são perseguidas pela inveja? Pessoas que deveriam procurar fazer como Paulo e Barnabé fizeram. E aqueles judeus eles deveriam aceitar, né, ouvir a palavra de Deus, porque Deus enviou Paulo e Barnabé justamente para aqueles homens, para que aquelas pessoas aceitassem, né, a sua palavra, a sua boa nova. Mas eles fecharam o coração e não quiseram. Quantas pessoas também hoje, nos dias de hoje, né, não recebem a palavra de Deus? Quantas pessoas hoje não querem ouvir a palavra de Deus? E nós temos que ter essa consciência que nem todos irão aceitar a palavra de Deus. E não por isso a gente deve, né, parar de evangelizar, não por isso a gente deve parar de pregar a palavra de Deus. Porque quantos não aceitam, mas quantas pessoas aceitam, né? Quantas pessoas são salvas pela palavra de Deus, quantas pessoas são libertas pela palavra de Deus. E a palavra também diz, né, que os judeus, eles instigaram, né, outras pessoas importantes daquela cidade a perseguirem, né, Paulo e Barnabé, tanto que Paulo e Barnabé eles saem daquela cidade, mas também na palavra diz que eles sacudiram a poeira dos pés, porque o Senhor ensina isso, né, quando alguém não quer a sua palavra, que a gente bata a poeira dos pés para que a gente não leve nada daquelas pessoas, né, então que a gente possa nunca deixar de levar a palavra de Deus pela perseguição, nunca deixar de levar a palavra de Deus porque alguém vai nos criticar, nunca deixar de levar a palavra de Deus porque alguém não vai querer aceitar. Porque enquanto um ou dois não aceitam, milhares aceitam, como aqui na palavra vem dizer que aquela cidade quase toda pararam para ouvir Paulo e Barnabé. E quantas pessoas também vão parar para nos escutar, mas que para isso a gente tem que viver conforme a palavra de Deus, conforme a vontade do Senhor. Porque o Senhor ele não impõe a sua palavra a ninguém, cada qual vive do jeito que quer, mas o Senhor ele pede, né, que todos nós se aproximemos dele pela palavra, pela aquilo que ele tem a anunciar, né, que é a boa nova, que é a palavra que nos salva, a palavra que nos liberta. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.